Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Os queridos, vamos então para a Palavra de Deus, para a mensagem expositiva da Palavra de Deus. Te convido a abrir sua Bíblia comigo em Marcos 6, 45 ao 52. Marcos, capítulo 6, 45 ao 52. A famosa mensagem de quando Jesus ele anda sobre o mar. Nós vamos tirar aplicações práticas, então, desse texto também. Marcos 6, 45 ao 52. Vamos ler a palavra que diz assim. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus, e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Amém? Está aqui a palavra de Deus. Pai querido, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Alguma coisa impossível para Deus? Eu sei que normalmente, e costumeiramente, todos nós, independente se é crente ou não, vai dizer que não, vai dizer que realmente não há coisas impossíveis para Deus. Agora, você realmente crê nisso? Você realmente crê que não há nada impossível para Deus? No texto anterior, vimos que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para mais de 5.000 homens e talvez, bem provável, 20.000 pessoas no total, contando as mulheres e as crianças. Mas esse foi apenas um milagre por acaso? Ou de fato, ali nós pudemos ver a comprovação de que Jesus é Deus? Nós vamos ler hoje, então, 3 pontos e olhar esses 3 pontos, então, 3 aplicações sobre essa história de que Jesus prova que realmente é o Senhor. Primeiramente, versículos 45 até o 48, vamos ver que sem Jesus é mais difícil. Sem Jesus é mais difícil. Vamos ler novamente a palavra de Deus do 45 até o 48, a parte A do 48, que diz assim. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os seus discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Até aqui. Jesus diz que eles tinham... João, o Evangelho de João, trazendo também essa história, diz que eles tinham navegado possivelmente 5 ou 6 quilômetros. Ou seja, eles estavam literalmente no meio do mar. Literalmente é como se, a hora que eles chegassem no ponto central do mar, eles simplesmente empacam. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E de longe, Jesus aguarda um momento para poder ir até eles. O vento estava contrário. E Mateus, o Evangelho de Mateus, diz que haviam
ondas. E essas ondas batiam no barco e impediam que eles avançassem. Ao que dá a entender, e parece que o que acontece é que essas ondas e esse vento faziam com que eles não conseguissem nem ir para frente e nem para trás. Estavam empacados no meio do mar. Talvez não tenha sido uma tempestade tão forte como lá no capítulo 4, mas é uma tempestade bastante curiosa e bastante estranha. Talvez um pescador comum, que a maioria deles ali, ou melhor, boa parte deles, pelo menos 4 deles ali eram pescadores, e não estavam entendendo de fato essa situação. Eles já tinham passado por uma situação semelhante, lá no capítulo 4, mas essa situação, Jesus estava no barco. Mas e agora? Eles não tinham Jesus. Jesus não estava ali. E agora? O que fazer numa situação como essa? Se eles começaram a navegar no final da tarde, talvez 6 a 7 horas da noite, ou da tarde, e ainda estavam no meio do mar às 4 horas da manhã, então eles estavam nessa dificuldade por aproximadamente 10 horas. Imagina você passar nessa situação durante 10 horas. De fato, era uma situação complicada. Em algum momento na mente deles, com certeza, eles pensaram por que Jesus não estava ali para acalmar a tempestade, como ele já tinha feito anteriormente. Por que Jesus decidiu ficar no monte para orar? Por que Jesus nos deixou e deixou que nós passássemos por essa situação? E agora, sem Jesus, quem poderá nos salvar? Sem Jesus, para acalmar a tempestade, quem será que poderá nos ajudar? Sem Jesus é mais difícil. Na verdade, sem Jesus é impossível. Se Jesus não estiver presente em nossos momentos de dificuldade, é impossível suportá-los. Por isso nós vamos ver a segunda parte, que a presença de Jesus traz coragem. Sem Jesus é mais difícil ou impossível, no entanto, a presença de Jesus traz coragem. Olha o que diz, segunda parte, versículo 48 até versículo 50, que diz assim: Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus vem então até os seus discípulos de uma forma espetacular. Jesus poderia talvez conseguir um barco com alguém, ou então ir andando pela margem e tentar gritar talvez para eles ou algo parecido, mas não. Jesus ele vem de uma forma nunca imaginada pelos seus discípulos. Lembrando que os discípulos não entendiam que Jesus era Deus, mas de repente o seu mestre, ele aparece andando sobre o mar. Alguns liberais atuais, não tão atuais, mas já faz um tempo que os liberais alegam que Jesus talvez tenha ido pelo raso ou por uma plataforma submersa que talvez ninguém tinha percebido e Jesus sabia esse caminho das pedras. E assim os discípulos pensavam que ele estava andando sobre o mar. Mas, sério, será que a gente pode interpretar desse jeito? Se Jesus de fato sabia o caminho das pedras, então ele enganou os discípulos, porque os discípulos entenderam literalmente que Jesus tinha andado sobre o mar. E nós vemos em outro evangelho que o próprio Pedro também andou sobre o mar. Como já dito, eles estavam então a cerca de 5 a 6 quilômetros da praia, literalmente no meio do mar, com ondas fortes e um vento forte. Os evangelhos trazem todos esses detalhes para deixar bem claro, mas bem claro mesmo, que Jesus andou sobre o mar. E isso não é surpreendente, porque afinal, ele é Deus. Os discípulos pensaram
que Jesus era um fantasma. Os judeus achavam que em algum momento o espírito de uma pessoa poderia vagar por aí e assim parecendo um fantasma, parecendo uma aparição. Isso acontece também com Pedro, quando aparece depois da prisão e acham que o fantasma de Pedro tinha aparecido. No entanto, Jesus os repreende e diz: coragem, sou eu, provando que não era uma aparição, nem um anjo, nem algo inventado da cabeça dos discípulos, era de fato Jesus ali. E a presença de Jesus no meio deles trouxe, ou estava trazendo para eles, essa intenção de Jesus, trazer coragem. E por isso ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo, eu cheguei. Não precisam mais temer, porque eu agora estou com vocês. O que nos ensina que quando temos Jesus perto de nós, também somos encorajados por Ele. Sem Jesus é difícil, é impossível. No entanto, a presença de Jesus traz coragem para nós. Quando pedimos a presença de Deus em nossas vidas, nós temos coragem para fazer tantas coisas. Coisas muitas vezes inimagináveis. Quando temos Jesus por perto, também somos encorajados. Terceiro ponto. O poder de Jesus nos assusta. Versículo 51 ao 52. Não deveria nos assustar, mas muitas vezes nos assusta. Olha o que diz versículo 51 e 52. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. É curioso que lá em Mateus 14, 22 a 33, que é o texto paralelo a ele, acrescenta que Pedro também andou sobre o mar, demonstrando a fé de Pedro e a falta dela também, quando ele perde a sua coragem e afunda, e Jesus o pega então pela mão. No entanto, o foco de Marcos estava em mostrar a falta de fé dos discípulos em quem de fato era Jesus. E é curioso isso porque é Pedro quem narra para Marcos essa história. Então é possível que Pedro não queria mostrar essa sua coragem de ter andado sobre o mar, para não achar que ele estava se vangloriando de algo como isso, mas simplesmente mostrando a sua falta de fé e a falta de fé dos discípulos também. Como Mateus já tinha registrado isso, Pedro não quis adicionar esse detalhe sobre a sua própria vida, mostrando então para Marcos e pedindo para Marcos possivelmente omitir esse fato de que ele andou sobre o mar. O foco de Marcos então estava em mostrar a falta de fé. Marcos comenta que eles ficaram perplexos, porque não tinham compreendido o milagre dos pães, pois o coração estava endurecido. Em Mateus, vemos que quando Jesus entrou no barco, os discípulos disseram que Jesus era o Filho de Deus. E em Marcos parece o contrário, que eles ficaram perplexos, porque não tinham entendido o milagre dos pães. Pode parecer uma contradição, no entanto, um complementa o outro. Mateus diz que eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus, e por isso ficaram perplexos, pelos milagres. Ora, se Jesus é de fato o Filho de Deus, então por que se assustar com os seus milagres? Se eles realmente criam que Jesus era o Filho de Deus, então não fazia sentido eles ficarem perplexos com os seus milagres e se assustar com os seus milagres. Era isso que Marcos ele quer passar para nós, que apesar de eles saberem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, ou estarem compreendendo isso, eles não deveriam se assustar quando Jesus faz o milagre, pois afinal, Jesus é o próprio Deus. O que nos ensina que muitas vezes, mesmo que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, nós ficamos assustados com o poder de Deus. Sendo que não faz muito sentido nós nos assustarmos com o poder de Deus. Não faz muito sentido a gente achar que milagre é algo extraordinário, sendo que para Deus nada é impossível. Para Deus e para Jesus, tudo o que Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Se Jesus quiser curar uma pessoa de um câncer terminal,
Ele pode. Agora, ele vai, é outra história, mas se ele quiser, ele pode. Se Jesus quiser salvar uma pessoa de um afogamento ou qualquer coisa do tipo, ele pode. Ele é Deus. E ele faz milagres inimagináveis até os dias de hoje, que muitas vezes esses milagres nós nem percebemos, porque às vezes é tão comum para nós, mas de fato são milagres. Uma mulher estéril que é desenganada pelos médicos e dizem que ela não pode mais ter filhos e de repente ela engravida. E a gente louva a Deus por isso, mas nós não deveríamos nos assustar, porque afinal, se Jesus é Deus, ele pode fazer isso, ele pode abrir o ventre de uma mulher da noite para o dia, porque ele é o próprio Deus. Nos ensina então que muitas vezes nós ficamos assustados com o poder de Deus, sendo que não faz muito sentido, pois afinal, ele é Deus e pode fazer o que quiser. Ter fé em Deus é saber então que ele é poderoso para andar sobre o mar. Por quê? Porque ele criou o mar. Se Jesus é Deus, e se Jesus criou o mar, e Colossenses diz que todas as coisas foram criadas por ele, para ele e por meio dele, então se Jesus é Deus e criou o mar, andar sobre o mar não é uma coisa extraordinária. Na verdade, andar sobre o mar é uma coisa extremamente normal para Deus. Ter fé em Deus é saber que ele é poderoso para fazer o que quiser com a sua vida, pois ele te criou. Ter fé em Deus é saber que se ele quiser te curar da pior doença, ele pode. Se ele quiser que você case, talvez isso seja a parte impossível para você, ele pode. Se ele quiser que você tenha filhos, ele pode fazer com que você tenha filhos. Para Deus, literalmente, nada é impossível, porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o seu Criador. Ele conhece o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Ele conhece quem você é. Para Deus, nada, literalmente, nada é impossível. Podemos então concluir com a seguinte ideia principal. No meio da dificuldade, Jesus vem até nós e nos prova para que tenhamos fé naquele que é poderoso para fazer o que quiser. No meio da dificuldade, Jesus vem até nós e nos prova para que tenhamos fé naquele que é poderoso para fazer o que quiser. Jesus, nesse momento em que ele andou sobre o mar, prova que não é que nem Moisés, que abriu o mar vermelho e atravessou. Ele simplesmente andou por cima, provando ser o próprio Deus. Jesus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Israel fugir dos egípcios, em Êxodo 14. Jesus é o mesmo que abriu o Rio Jordão para entrar em Canaã, lá em Josué 3. Jesus é o mesmo que lançou uma tempestade no navio que Jonas estava fugindo e acalmou essa tempestade depois que jogaram Jonas no mar e ainda ordenou o peixe grande engolir Jonas, lá em Jonas 1. Jesus é o mesmo que protegeu Paulo, os presos e soldados da tempestade que foram acometidos no navio a caminho de Roma, lá em Atos 27. Jesus é o mesmo Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lá em Efésios 3, versículo 20. Se Jesus é Deus e poderoso para andar sobre o mar, ele é poderoso para te ajudar. Se Jesus é Deus e poderoso para ir aos seus discípulos no meio do mar, ele é poderoso para te ajudar em qualquer lugar. Se Jesus é Deus e poderoso, então não devemos ficar perplexos com o seu poder. Devemos apenas crer que ele pode fazer o que bem entender. Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, pois nós muitas vezes não cremos no seu poder. Nós muitas vezes não cremos o quanto que o Senhor é poderoso.
Muitas vezes não cremos o que o Senhor pode fazer em nossas vidas e não confiamos verdadeiramente em Ti. Meu Deus, te peço que o Senhor nos ajude a confiar mais no Seu poder, a confiar que se o Senhor quiser pode fazer o que bem entender. Ó Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter fé no Senhor, nas adversidades da vida, nos problemas, nas tentações, nas provações, que possamos, ó Deus, confiar somente em Ti. E confiar que se o Senhor quiser, você pode fazer o que quiser. Não há nada impossível. Se o Senhor quiser andar sobre o mar de novo, o Senhor pode. Se o Senhor quiser nos provar algo impossível que nunca imaginaríamos, o Senhor pode. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a confiar na Sua graça e no Seu poder. Porque o Senhor é Deus e nós não somos. Assim oramos, pedindo essa graça, em nome de Cristo Jesus. Amém.